Bom, acredito que agora são 9:02, podemos dar início para poder atender a agenda de todo mundo e, com certeza, ao decorrer, vão ir entrando mais pessoas. Obrigada pela participação e presença de todos. Vamos fazer uma abertura pelo nosso presidente, o senhor Sandro Mabel, e logo em seguida, o nosso vice-presidente do Conselho também fará umas palavras, seguidas depois do embaixador. Presidente Sandro. Muito obrigado. Bom dia ao nosso embaixador. É uma alegria recebê-lo aqui na nossa Casa da Indústria, nessa live tão importante com a Alemanha. Para tocar aqui essa live, para participar dela, está o nosso presidente aí, Bill Odair, que é um alemão apaixonado na Alemanha, e nós somos também. Minha vida, eu passei muito tempo viajando para a Alemanha, comprando máquinas, comprando equipamentos para indústrias de alimentação, para indústrias de embalagem, e todos nós temos conhecimento da qualidade dos equipamentos que os alemães produzem. Então, as nossas indústrias eram muito equipadas com equipamentos alemães, até hoje assim o são. Por isso, embaixador, nós entendemos que Goiás tem muita coisa para fazer de negócios, para fazer de intercâmbio, junto com esse país progressista, uma potência mundial importante, e, portanto, essa live de hoje é muito importante para todos nós. Então, nós queríamos agradecê-lo, para nós podermos participar das nossas equipes, junto com a equipe de vocês, junto com o governo do estado de Goiás também, que participa aí através do nosso Plínio, que eu queria cumprimentando todos os participantes, e, em especial, cumprimentar o condutor dessa live, que é o nosso William Dyer, que é um amigo, uma pessoa que sempre esteve envolvida no comércio exterior e nos honra muito de fazer parte do nosso CT Comércio. Por isso, eu desejo aí um excelente dia de trabalho a todos e desejo que nós possamos ter feito dessa live. Certamente os nossos empresários irão aproveitar bastante do que o senhor irá passar, para que nós possamos dar andamento, né, e cada vez mais nesse intercâmbio comercial tão importante. O nosso SIM, que é o nosso Centro Internacional de Negócios, que é comandado aí pela nossa Joana também, ele estará sempre à disposição e para fomentar esse intercâmbio entre Alemanha e Brasil, Alemanha e Goiás, sobretudo. Portanto, embaixador, seja bem-vindo. Um bom dia a todos os participantes. Antes de darmos início na fala do embaixador, gostaria apenas de comentar que, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, informamos que essa reunião está sendo gravada e será armazenada pela FIEG. Caso alguém se oponha à gravação, que se manifeste. Caso fique todos em silêncio, entenderei que todos estão de acordo. Ok para todos? Podemos seguir, senhor embaixador. Muito obrigado. Prezado senhor presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, prezado senhor vice-presidente da Consultoria em Comércio Exterior e prezado cônsul honorário da Alemanha em Anápolis, William Odair, senhoras e senhores, é com grande satisfação que participo deste webinar com a FIEG. Este é o meu primeiro evento com representantes do Estado de Goiás. Mesmo que de forma virtual, muito me alegra estar entre as senhoras e os senhores. Agradeço ao convite para participar. A retomada da economia é um tema que interessa a todas e a todos. Trata-se de um tema fundamental para reverter os danos econômicos, sociais e sanitários causados pela pandemia do novo coronavírus. Um momento difícil como esse, não somente é possível como é necessário avançar na cooperação de temas importantes para as nossas sociedades, temos que nos adaptar a essa nova realidade, mas não podemos parar. A realização deste webinar demonstra esse espírito
e por isso gostaria de parabenizá-los. Goiás e Alemanha possuem uma longa relação bilateral. Essas relações se fortificaram e se diversificaram nas últimas décadas. Hoje, Goiás é um importante produtor industrial e agrícola. O comércio bilateral entre o Goiás e a Alemanha é significativo. Importamos diversos produtos, principalmente minerais e agrícolas, e exportamos para Goiás produtos industrializados, especialmente insumos fármacos. Somos o terceiro maior parceiro comercial de Goiás, com uma corrente de comércio de 521 milhões de dólares em 2020, e esse intercâmbio sofreu uma redução de 9,5% por causa da pandemia. Queremos recuperar esse volume comercial e avançar em novas parcerias e novos investimentos. Permita-me falar um pouco sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus na Alemanha e as medidas tomadas pelo governo federal alemão. A crise da Covid-19 provocou em todo o globo uma ruptura econômica, tanto na Europa como na América Latina. A Alemanha rapidamente viabilizou programas de auxílio abrangentes. Eles contribuíram para estabilizar a economia e manter os empregos. A premissa aqui é aproveitar a crise para a transição rumo a uma economia sustentável. Nosso objetivo é que a economia não apenas se recupere, mas que saia da crise mais benéfica ao clima e mais sustentável ao meio ambiente. Em 2020, o governo federal alemão aprovou um pacote de estímulo e de inovação com 130 bilhões de euros. Trata-se de um pacote de dimensões históricas. 40 bilhões de euros foram alocados somente para a recuperação econômica verde e sustentável. Eles serão destinados a importantes setores de inovação, como transporte, energia e digitalização, e também para uma parceria internacional. Uma parcela desses recursos foi disponibilizada para a cooperação internacional, como, por exemplo, na área de hidrogênio verde. Eu sei que o Brasil oferece excelentes condições para a produção de hidrogênio. Também sei que o estado de Goiás tem investido bastante na promoção de energias renováveis, o que muito me alegra. Voltando para a Alemanha, mesmo o país tendo sofrido uma queda do PIB de 4,9% em 2020, as medidas do governo impediram uma queda mais acentuada da economia alemã e criaram as condições para uma recuperação econômica mais célere. Para 2021, os principais indicadores econômicos apontam para uma retomada significativa da economia. O governo federal alemão espera um crescimento do PIB de 3,5% neste ano. Em 2022, a economia deve crescer mais 3,6% e recuperar o patamar pré-crise. A campanha de vacinação, que está ganhando impulso, e o reaquecimento da economia global está recuperando a confiança. As exportações alemãs, em particular, aumentaram visivelmente recentemente. Cooperação internacional, comércio baseado em regras e mercados abertos são pré-requisitos importantes para superar a crise gerada pelo Covid-19. Nesse sentido, permita-me finalizar minha participação com algumas palavras sobre um tema igualmente importante, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. As negociações começaram há cerca de 20 anos e foram concluídas em 2019. Mas o acordo só poderá entrar em vigor após a ratificação do texto por todos os Estados-membros da União Europeia e pelos países do Mercosul. O acordo contribuirá para aprofundar o comércio entre nossos continentes,
Além disso, trata-se de um sinal geopolítico, seja pelo fortalecimento da relação de duas regiões que comungam historicamente de valores semelhantes, seja pela promoção do livre comércio em um mundo com tendências protecionistas. O acordo oferece estímulos a processos inovadores. A Alemanha continua a apoiar o acordo e se engajará com toda a força a seu favor. Em boa parte da Europa, no entanto, o debate tem sofrido uma guinada cada vez mais crítica. Também investidores, setores da economia e consumidores têm expressado preocupação. Isso nos obriga a refletir. Não podemos ignorar esses receios e simplesmente seguir com os negócios. Avanços concretos e comprováveis em termos de sustentabilidade são, portanto, imprescindíveis para a receptividade e o apoio amplo ao acordo na Europa. Especial relevância possui, nesse contexto, o combate ao desmatamento ilegal. Estamos dispostos a ajudar o Brasil nesse combate, mas para isso precisamos de avanços e de sinais claros de vontade política. Por contrário, as resistências ao acordo tendem a se fortalecer e a dificultar sua conclusão. Nesse sentido, a atuação dos entes federativos brasileiros como estados e municípios é de extrema importância. Tenho certeza de que o estado de Goiás, como importante exportador de produtos agroindustriais, tem grande interesse na conclusão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A Alemanha encontra-se à disposição para cooperar com o Brasil e com o estado de Goiás na promoção da retomada econômica sustentável, seja pela promoção das energias renováveis e da eficiência energética, seja pelo incremento do intercâmbio comercial em bases sustentáveis. Esta foi a minha primeira interação oficial como embaixador com interlocutores goianos. Espero que, uma vez superada a pandemia, eu possa conhecer pessoalmente as belezas do seu estado e possa provar de um empadão ou de um arroz com pequi na companhia das senhoras e dos senhores. A Embaixada da Alemanha, em Brasília, por meio do Departamento de Economia e de Questões Globais, encontra-se aberta às senhoras e aos senhores. Parabéns novamente pelo evento e sucesso. Um bom dia e um bom resto da semana a todas e a todos. Bem, embaixador, obrigado aí pelas palavras iniciais do senhor aí, e dizer que o seu português está perfeito, é impressionante. Realmente, para uma língua que nós temos tanta diferença de acentuação, o seu português está realmente perfeito. Mas o nosso querido cônsul e nosso vice-presidente do CT Comex, o nosso William Dyer, vai dar seguimento à reunião. Eu faço a abertura de uma nova reunião também. Eu vi que tem muitos empresários já dentro dessa live do senhor. Logicamente, quando vem um embaixador, é muito importante para nós, ainda mais da Alemanha. E fica certo já que nós que o senhor possa vir conhecer não só aqui em Goiânia, mas também conhecer o nosso Rio Araguaia. Nós temos um hotel, a Federação, é um hotel escola lá no Rio Araguaia. Nós vamos também levá-lo para o senhor conhecer as naturezas lá dessa região tão exuberante. Então, um prazer grande. O William, meu querido Bill, toca para frente a nossa reunião. Um grande abraço a todos, um bom dia carinhoso. Obrigado, presidente Sandro. É uma grande honra para nós todos recebermos o embaixador Heiko Thoms, que, num português espetacular, nos trouxe as últimas notícias, não só da economia da Alemanha, mas das ações da Alemanha, principalmente agora com relação à pandemia. Esse é o nosso primeiro encontro do ano, do Conselho Temático Comércio Exterior, e o primeiro webinar do ano também. E estamos hoje com a Alemanha, a quarta potência mundial mais influente economia da União Europeia, com a presença do embaixador Heiko Thoms.
Eu queria falar um pouquinho sobre o embaixador, esse jovem, dinâmico embaixador que há menos de um ano chegou ao Brasil, numa época difícil, nós estávamos também ainda no início, meio da pandemia, e ele superando todos os obstáculos, aprendeu um português fantástico e, juntamente com sua esposa e seus filhos, tem dado a Brasília um novo tom da nova geração que Berlim enviou ao Brasil, com a vivência internacional muito destacada, e eu queria destacar suas atuações tanto nas Nações Unidas quanto na OTAN, em Bruxelas, quando ele representava a Alemanha nas negociações e todos os interesses alemães, que significa hoje a maior potência da Europa, e está sendo um grande líder também da comunidade europeia na representação diplomática em Brasília, principalmente nas questões de meio ambiente e na condução dos negócios bilaterais Brasil-Alemanha, o que inclui Goiás também. Embaixador Thoms, longos anos de parceria já unem Goiás com a Alemanha. Desde a instalação do primeiro consulado na Alemanha, há praticamente 100 anos atrás, na cidade de Goiás, foi o primeiro consulado da Alemanha em Goiás e com certeza em toda essa região. Brasília, não se falava nem em Brasília ainda como construção da cidade. Isso você pode imaginar a atuação de Goiás já naquela época, dando suporte a uma colônia de uva, que veio da Alemanha, uns imigrantes alemães, e se instalaram em Goiás, principalmente na procura de ouro, que aquela região de Goiás é muito rica. Eu queria também, nessa oportunidade, destacar o papel do meu avô. Meu avô materno veio da Alemanha, justamente, diretamente para a cidade de Cristalina, aqui em Goiás, em busca de cristais, pedras preciosas. Esse é um assunto que uniu muito Goiás e a Alemanha em todos esses anos. Nós, produtores de pedras preciosas, nós exportamos, inclusive meu avô, na época, quando ele aqui chegou, nos anos de 1920, ele veio especialmente para se tornar um garimpeiro e exportador de cristais de rocha para a Alemanha. Tivemos aí o consulado da Alemanha em Goiás, e eu quero destacar aqui também um dos meus antecessores que muito fez pela Alemanha e muito fez pela área cultural, que é o Gustav Ritter, que todos nós hoje conhecemos aí pelo Centro Cultural Gustav Ritter. E também expressar aqui a nossa satisfação. Temos em Goiás registrados mais de 300 famílias de origem alemã, com descendência alemã, e uma coisa foi constatada, até como informação: houve uma grande miscigenação dos nossos povos, goianos e alemães, através de casamentos. Temos aí muitas famílias formadas com casamentos com alemães e vice-versa brasileiros, nesses programas todos que há no Brasil, como intercâmbios e bolsas educacionais, enfim, a atividade alemã em Goiás cresce muito também a nível de interesse em vir para Goiás. As intensas atividades culturais e também um destino turístico muito preferido dos alemães. Tivemos aí, embaixador, em 2003, um grande encontro econômico Brasil-Alemanha, onde a FIEG e o Centro Internacional de Negócios, aqui está o Plínio presente, e também a CNI, muito participaram juntos, e fizemos aí o primeiro encontro Brasil-Alemanha, longe dos holofotes dos grandes centros como Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. Tivemos aí mais de 1.200 participantes, representantes da economia alemã e economia brasileira. Isso deu um destaque muito especial para o estado de Goiás. E
Tivemos aí a visita de várias delegações, eu, na época ainda no governo de Goiás, pude acompanhar, e formamos agora, em parceria com a FIEG, em parceria com o governo do estado, um grupo Brasil-Alemanha, Goiás-Alemanha, onde todas as oportunidades de investimentos, principalmente na área de infraestrutura, logística, energias renováveis, agrobusiness, foram destacados. Como Goiás também tem um grande potencial na energia solar, o que também combina bem com as parcerias que já temos em algumas empresas aqui, vindas desses acordos na geração de energia solar, Goiás e a Alemanha caminham para um sólido desenvolvimento nas suas relações. E temos agora, como ele mesmo disse, um parceiro ao nosso lado, não só na distância geográfica, porque Goiânia é a capital mais próxima de Brasília, mas nos interesses mútuos, onde a gente pode contar, mais uma vez, com a Alemanha. E eu agradeço, embaixador, a confiança que a Alemanha depositou na minha pessoa nesses anos todos, como cônsul honorário de Goiás, em Anápolis, e nós estamos aí prontos para continuar o nosso trabalho. Quando se fala em Alemanha, todos acham que é o país da Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, BMWs, Porsches, a Bayer, a Siemens e tantas outras indústrias, mais de 1.500 indústrias de origem alemã se encontram instaladas no Brasil. E isso aí dá uma dimensão imensa da importância que a Alemanha representa para a Federação Brasileira, para os estados brasileiros como um todo, e Goiás, com seu potencial, principalmente nessas exportações de minério, de café, que nós temos feito para a Alemanha, e as importações de insumos farmacêuticos, que têm dado um destaque na nossa balança comercial. Estamos prontos a continuar com mais empenho ainda da Embaixada de Brasília, daí já pedimos que o embaixador olhe para Goiás sempre como o vizinho mais próximo e, naturalmente, os vizinhos têm uma comunicação, teoricamente, bem melhor e bem mais progressista. Bom, terminando essa apresentação, embaixador, é só para lhe desejar um dia muito feliz hoje, que é um dia muito feliz para Goiás. Eu queria agradecer, principalmente, o presidente Sandro Mabel, o presidente Emílio Bittar, do CT Comex, e todos os conselheiros aqui presentes, toda a equipe que trabalhou, o Lucas Freitas, que é nosso amigo há muitos anos, que estará cuidando agora, logo após a nossa fusão, de falar sobre a economia da Alemanha, sobre os destaques que a Alemanha e as oportunidades de negócios que a gente poderia implementar com Goiás. Então, muito obrigado, embaixador Thomas. Tenha em Goiás amigos, o povo goiano é muito hospitaleiro, concorrendo até com os de Minas Gerais, pode ter certeza, e nós temos aí a oportunidade de estarmos juntos numa conexão muito positiva entre Goiás e Alemanha. Seja, pois, embaixador Thomas, muito bem-vindo, um grande abraço ao povo alemão, que todos nós admiramos e respeitamos. Os goianos sempre estão de portas abertas para a Alemanha e para o povo alemão. Muito obrigado pela sua vinda até nós e sua apresentação. Na sequência agora, Bill, a gente passa a palavra então para o Lucas, que vai fazer uma breve apresentação também sobre a Alemanha. Lucas Freitas, com você. Muito bem. Olá, bom dia a todas, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da FIEG à Embaixada da Alemanha e dizer que eu estou muito contente de poder fazer essa apresentação aqui para vocês hoje. A apresentação está sendo compartilhada em tela. Vamos começar. Por favor, se sintam à vontade, se quiserem fazer perguntas, eu também vou continuar aqui depois da minha apresentação, para caso alguém queira
perguntar. Se eu não conseguir responder agora, por favor, enviem as perguntas, eu vou tentar responder depois, eu me comprometo de respondê-las todas, tá bom? Bom, meu nome é Lucas de Freitas, eu trabalho como assessor de assuntos econômicos aqui na Embaixada da Alemanha, em Brasília, e a minha apresentação hoje vai ser sobre as relações econômicas bilaterais entre Brasil e Alemanha. Pode seguir. Primeiramente, eu vou fazer um perfil, né, sobre a Alemanha. Claro, é um país que é conhecido por todos, mas muitas vezes alguns dados ficam de fora. É importante refrescar esses dados, né, para a gente ter uma dimensão do que é a Alemanha, né, em números. A Alemanha é um país populoso, principalmente no contexto europeu, tem 83,1 milhões de habitantes, de acordo com o último censo. É o país mais populoso da União Europeia e tem uma área de 357.340 quilômetros quadrados. É uma área um pouco maior do que o estado de Goiás e tem mais de 10 vezes o número de habitantes do que o estado de Goiás. Então, a Alemanha é densamente povoada. Em termos de área, a Alemanha é o quarto país, maior país em extensão da União Europeia, ficando atrás de França, Espanha e Suécia. Em relação à economia, a Alemanha é a quarta maior economia do mundo. A primeira economia da União Europeia, e em termos globais, a Alemanha fica atrás de Estados Unidos, de China, né, na verdade, Estados Unidos e Japão. Em relação ao PIB per capita, a Alemanha tem uma posição também muito alta, é o 18º maior PIB per capita do mundo, de acordo com o Banco Mundial. Na União Europeia, esse número ele é um pouco melhor, em 11º lugar. Países menores, com menos população, tendem, não é uma regra, mas tendem a ter um PIB per capita melhor. A Alemanha é uma exportadora mundial, é uma economia voltada para a exportação. É o país terceiro maior exportador mundial, perdendo apenas para a China e Estados Unidos. 8% das exportações totais do globo são de produtos alemães. Pode passar, por favor. Bom, a Alemanha é um forte polo econômico. É o que a economia define bastante, né, o que é a Alemanha. O modelo alemão é um modelo que se chama economia social de mercado. É a base do modelo econômico alemão. Esse modelo ele procura equilibrar a livre iniciativa com justiça social, com um equilíbrio social. Ele foi pensado no pós-guerra pelo que depois se tornou, né, chanceler Ludwig Erhard. Foi o primeiro-ministro. Na época, ele tinha sido ministro da economia de um estado alemão e foi ele que propôs, desenvolveu esse conceito que trilhou a Alemanha pelo milagre econômico e que até hoje, né, é a base, digamos assim, do sistema econômico alemão. A Alemanha tem uma orientação para exportação, uma economia voltada para a exportação. Metade do faturamento de setores importantes, como a indústria automobilística, a indústria química, a tecnologia de medicina, entre outras, advém dos recursos, né, dos montantes advindos da exportação. É um país altamente globalizado, um dos principais parceiros econômicos de várias nações do mundo, entre elas o Brasil. A Alemanha investe muito em pesquisa e desenvolvimento. A partir de 2017, a Alemanha alcançou a meta, né, de 3% do PIB em investimentos em pesquisa e desenvolvimento, o que é mais ou menos, né, de uma ordem de 100 bilhões de euros, mais de 100 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento,
E essa pesquisa ela é feita de uma maneira muito prática também, voltada para soluções da indústria e para áreas que estão na fronteira da inovação, como indústria 4.0, digitalização, internet das coisas, inteligência artificial, blockchain. São todas áreas em que a Alemanha tem um forte investimento e uma forte atuação para se manter como pioneira, né, da inovação tecnológica no mundo. O foco, principalmente, tanto das políticas públicas, né, voltadas para a economia, na média, que eles chamam de Mittelstand, a média empresa e a pequena empresa, né? Elas representam, no universo de empresas alemãs, mais ou menos, assim, a grande maioria, né, 99% do total. Nós conhecemos muitas grandes empresas alemãs, né, como o meu querido amigo, né, posso dizer, o senhor William Oldwyer, referiu aqui. Nós conhecemos a Alemanha pelas grandes marcas, a Volkswagen, a BMW, a Porsche, mas a Alemanha tem um empresariado médio, que, claro, o faturamento é alto, mas ele tem raízes familiares, né, sedes em pequenas e médias cidades, que é muito forte. E são empresas que, apesar de serem consideradas pequenas e médias, né, para os padrões alemães, elas exportam para o mundo inteiro e, em suas áreas específicas, né, tem uma liderança na tecnologia. Pode mudar, por favor. A Alemanha também, essa força econômica também vem de que a Alemanha é um importante polo de conhecimento. A Alemanha, ela se coloca em terceiro lugar em condecorações do Prêmio Nobel, são mais de 80, ficando apenas atrás de Estados Unidos e o Reino Unido. Também em relação a patentes por milhão de habitantes, a Alemanha também ocupa a terceira posição. Ela está empatada com a Finlândia, perdendo apenas para a Suécia, que também são países bastante inovadores, principalmente na área de internet e tecnologia. Há uma densa rede de instituições de ensino superior, ao todo 400 universidades, faculdades, né, distribuídas por todo o território alemão. E a pesquisa ela é muito focada, né, para uma pesquisa prática, muito aliada às necessidades da indústria, e possui centros de pesquisa de renome internacional, como, por exemplo, a Sociedade Fraunhofer, Leibniz, Sociedade Max Planck, né, que também tem contatos com o Brasil e existe um intercâmbio científico, acadêmico muito importante entre Brasil e Alemanha. A Alemanha, nesse sentido, também é um país que investiu muito na internacionalização do seu ensino superior, do seu ensino em geral. As faculdades, universidades, elas são gratuitas, tem apenas, algumas delas, paga-se apenas uma contribuição modesta, em termos relativos, então isso facilita bastante o estudo, o ingresso de estudantes, e é um dos 5 países, né, um dos destinos preferidos dos estudantes estrangeiros. E também muitos alemães fazem os seus estudos fora da Alemanha. É uma sociedade muito globalizada. As áreas de pesquisa hoje, né, que são mais fomentadas, são as chamadas áreas do futuro, mas que também são áreas já do presente, que pesquisas relacionadas à proteção do clima, relacionadas à mobilidade, mobilidade urbana, né, e questões relacionadas à saúde. Por favor, pode ir. Aqui eu só coloquei alguns dados econômicos e comerciais, né? Principalmente econômicos, os comerciais vêm depois da Alemanha, de acordo com o IBGE alemão, que é o Destatis, né? A Ela
vinha num crescimento módico, mas mas ainda assim um crescimento, né, de 0,6% em 2019, antes da crise do coronavírus. E a crise do coronavírus impactou o mundo inteiro, impactou também a economia alemã fortemente. Em 2020 houve uma queda de 4,9% do PIB, mas, como o embaixador Thomas mencionou anteriormente, pacotes de estímulo à economia foram pensados pelo governo e ajudaram a proteger o emprego, as empresas, e o avanço da vacinação com perspectivas de reaberturas vem aumentando a confiança, e os dados econômicos indicam que em 2021 a Alemanha deve crescer 3,5%. Essa foi a última projeção que o Ministério da Economia e da Energia, né, na verdade o governo federal alemão, publicou em abril, é bem recente. Então, a projeção é de um crescimento de 3,5% em 2021 e 3,6% em 2022, o que faria com que a Alemanha recuperaria o patamar pré-crise em 2022. A taxa de inflação, ela é uma taxa módica, né? Também, em 2020, houve uma queda expressiva da inflação. Espera-se que em 2021 ela se recupere com o aumento da atividade econômica e que depois haja uma estabilidade novamente. Taxa de juros, ela é definida pelo Banco Central Europeu. A Alemanha faz parte da zona do euro. O Banco Central Europeu atualmente mantém as taxas de juros, isso desde 2016, se não me engano, mantém nível zero, né, como estímulo à economia, faz parte da política monetária do Banco Central Europeu, que tem como objetivo aumentar a inflação, né, a atividade econômica também na zona do euro, como parte de uma política anticíclica em relação à crise. Então, 2022 ainda não teve a projeção, mas espera-se que, enquanto a atividade econômica não retome a um patamar desejável, a taxa de juros deve continuar nula, né? O desemprego também na Alemanha ele é baixo. O desemprego houve um aumento, um pequeno aumento, mas houve por conta da crise do coronavírus, mas a previsão é de que ele volte a uma taxa de 2,4% em 2022. A taxa de desemprego na Alemanha é uma das menores da zona do euro, principalmente entre os mais jovens, e também a taxa de ocupação é uma das maiores da zona do euro. Pode ir para a próxima, por favor. Bom, agora eu vou adentrar nas relações econômicas Brasil-Alemanha. As relações Brasil-Alemanha são relações muito longas, né, relações sólidas. O Brasil e a Alemanha, eles possuem a Comissão Mista de Cooperação Econômica, que é formada por órgãos do governo, tanto da Alemanha quanto do Brasil. É uma das mais antigas do mundo, né, tanto para a Alemanha quanto para o Brasil. O Brasil e a Alemanha realizam anualmente o Encontro Econômico Brasil-Alemanha, sendo que um ano é no Brasil, o outro ano é feito na Alemanha. Por conta da pandemia do coronavírus, esse encontro presencial ele foi suspenso, né, foi cancelado, e a ideia é que se realize este ano um encontro virtual. Esse encontro econômico já se encontra, né, desculpe o pleonasmo, né, mas já se encontra na sua 37ª edição. Então, realmente um evento de muita tradição que reúne empresários e os setores governamentais de ambos os países. Como o senhor Oldwyer também comentou, aqui Goiás, né, Goiânia, sediou esse evento, e esperamos que no futuro
Goiás possa voltar a sediar esse evento, que é uma vitrine, na verdade, da relação bilateral econômica entre os países. O Brasil tem cerca de 1.400 empresas alemãs. Essas empresas são responsáveis por 250 mil postos de trabalho qualificados, o que corresponde a cerca de 10% do PIB industrial. É uma força econômica que poucos países têm aqui no Brasil e que a Alemanha também tem em outros países do mundo, mas o Brasil é um dos mais importantes, sendo São Paulo um dos polos industriais mais importantes fora da Alemanha, no mundo, concorrendo apenas com Xangai, na China. A corrente de comércio Brasil e Alemanha, em 2020, ela registrou um volume de 14,5 bilhões de euros. Houve uma queda em relação ao ano anterior, por conta da pandemia. A corrente de comércio, geralmente, entre o Brasil e a Alemanha, nos últimos anos, né, ela tem ficado em torno de 17 bilhões de euros. Então, houve uma perda por conta da pandemia, e também por conta da valorização, né, do euro, em euros, né, o cálculo em euros acaba diminuindo esse volume também. A Alemanha é o quarto maior parceiro comercial do Brasil. O Brasil, os principais parceiros são a China, os Estados Unidos e a Argentina, e a Alemanha ela vem em quarto lugar. As exportações brasileiras, os principais produtos são café não torrado, minério de cobre e farelo de soja, principalmente produtos do agro, né, e da indústria extrativa, mas também tem equipamentos, também máquinas e equipamentos que são exportados também para a Alemanha. O Brasil é o principal parceiro comercial da Alemanha na América do Sul. Antigamente, o Brasil ele era o maior parceiro da Alemanha na América Latina. Esse posto foi passado pelo México. Por isso a importância também do acordo União Europeia, o acordo de associação União Europeia-Mercosul, para que o volume de negócios aumente, o Brasil volte a ocupar a relevância na pauta comercial alemã. Em relação ao mundo, o Brasil é o 31º parceiro comercial alemão, né? Os principais parceiros comerciais da Alemanha são a China, em primeiro lugar, os Países Baixos, Estados Unidos e França. As exportações alemãs para o Brasil são, em sua maioria, compostas de produtos industrializados, principalmente compostos de insumos químicos, medicamentos e autopeças. Estão me escutando? Alô? Sim, sim, perfeitamente. Tá, tudo bem, porque deu uma... Estão todos me escutando? Sim, pode seguir, Lucas, por tudo favor. bem. Ok, desculpe. É que deu conexão instável aqui, hoje em dia, né? Bom, a gente não tem reação do público ali direta, né? Fica mais difícil. Bom, o estoque de investimentos alemães no Brasil, ele é da ordem de 18,6 bilhões de euros e está entre os países com o maior estoque de investimentos no Brasil. Pode mudar. Bom, agora eu vou falar da atuação das representações e instituições alemãs no Brasil. Essa é a parte em que os empresários, né, que hoje estão aqui prestigiando o evento, eles podem entrar em contato nesses sites que eu coloquei, caso eles tenham a necessidade, perguntas, queiram aproximar negócios, tenham interesse em alguma área específica, queiram apresentar algum projeto, buscar parceiros. Aqui, digamos, são os canais de diálogo que a Alemanha tem no Brasil a oferecer para os empresários brasileiros.
Também existem as instituições brasileiras, né, como a Apex, como os próprios centros internacionais de negócios, das federações de indústria, mas esses aqui são os canais alemães. Então, por favor, fiquem à vontade, todos que estejam aí nos acompanhando, que queiram entrar em contato por meio desses sites. Lá tem as formas. Eu vou deixar também o meu contato no final dessa apresentação, para quem quiser entrar em contato comigo, eu posso encaminhar, ou mesmo se a questão for relacionada à embaixada, nós estamos à disposição das senhoras e dos senhores. A Alemanha atua de diferentes formas num território continental como o brasileiro. Então, a Alemanha possui a embaixada ela fica aqui em Brasília, ela é a representação política da República Federal da Alemanha aqui no Brasil e é a responsável pela interlocução oficial, né, com os órgãos de governo, né? Aqui na embaixada nós temos o Departamento de Economia e de Questões Globais, que é o departamento responsável pelos temas de economia, de energia, cooperação, agricultura, tem uma vasta finanças, uma vasta competência. Esses assuntos, nós aqui da embaixada, lidamos mais com, digamos, o nível político, mas estamos também à disposição, claro, se uma empresa, por exemplo, goiana, quiser se aproximar de algum investidor alemão ou de alguma outra empresa alemã, ou quiser prospectar mercados na Alemanha, ela pode entrar em contato conosco e nós encaminharemos esse pedido, essa solicitação, essa demanda para quem de fato fica responsável por esse relacionamento, que são as câmaras de comércio e indústria Brasil-Alemanha, as chamadas AHK, né, AHK. Só para voltar antes na questão das embaixadas, nós temos a embaixada e temos os consulados, né? Para Goiás, nós estamos aqui na área de jurisdição, digamos assim, da embaixada. Outros lugares, por exemplo, no Nordeste, ou no Sudeste, ou no Sul, existem os consulados, que são os principais interlocutores nessas regiões. Então, a Alemanha possui 4 consulados gerais aqui no Brasil, consulado em Porto Alegre, que fica por conta da região Sul, o consulado em São Paulo, no Rio de Janeiro e o de Recife, que fica responsável pela área do Nordeste. Nós aqui na Embaixada, nós ficamos por uma parte do Centro-Oeste e pela parte do região Norte. Aqui o site, eu recomendo a todos e a todas que procurem entrar no site, quem quiser ter informações mais atualizadas da Alemanha, lá tem todas as informações necessárias. Abaixo, as câmaras de comércio, aí é a atuação econômica mesmo, a atuação do empresariado. As câmaras de comércio, elas são financiadas pelos seus membros, mas também elas são financiadas pelo governo federal alemão, por meio do Ministério, na verdade, da Economia e da Energia. Elas possuem um amplo leque de serviços. É elas que vão colocar, digamos assim, a mão na massa, né? Que vão explicar o how to do, que vão explicar como as coisas funcionam na Alemanha, como as coisas funcionam no Brasil, fazer ali o matchmaking, assessoria técnica, estabelecimento de contatos, divulgação de feiras, a coordenação de visitas, por exemplo, empresários goianos têm o interesse de conhecer melhor determinado tipo de produção, determinado cluster. Isso a Câmara de Comércio se encontra à disposição e eu estou deixando aqui o contato, né, o endereço eletrônico, é só entrarem lá, está tudo bem apresentado. Se tiverem alguma dúvida, também podem entrar em contato comigo. E, por último, tem o GTAI,
só voltando, tem um GTI, que é o Germany Trade and Invest, que é a Agência de Desenvolvimento Econômico da Alemanha. Ela funciona semelhante à Apex, como a Apex aqui no Brasil. Ela serve para a promoção das exportações alemãs e a atração de investimentos estrangeiros. Então, aí, ela é mais recomendada caso, por exemplo, investidores goianos tenham a ideia ou queiram atuar no mercado alemão, né? Aí eles trabalham, na verdade, captando investimentos estrangeiros no mundo para investir na Alemanha ou assessorando o empresariado alemão para exportar para o mundo. É muito parecida com a atuação da Apex, né? Aqui a Germany Trade and Invest, ela também tem uma representação em São Paulo, e as câmaras de comércio e as ARRACAs, né, elas estão também presentes aqui no território nacional. A principal delas é São Paulo, é uma das maiores do mundo, junto com a de Xangai. Tem a Câmara também no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, e outras espalhadas pelo filiais, né, espalhadas pelo território nacional. Assim também, só para lembrar, que eu esqueci de colocar antes, os consulados honorários, o senhor William Oldwyer, ele aqui representa, né, a Alemanha em Anápolis, e os consulados honorários, eles estão também presentes em todo o território nacional e são importantíssimos para auxiliar o trabalho tanto da embaixada quanto do consulado. Sem o trabalho do consulado honorário, ficaria muito difícil para que os interesses e também a prestação de serviços também para os cidadãos alemães aqui no Brasil seria muito prejudicado. Então, é um trabalho realmente muito importante e muito honrado. Bom, essas são as formas da atuação, as principais, né? Existem outras instituições econômicas que estão presentes aqui no Brasil. Tem o KfW, que é o Banco Alemão de Desenvolvimento, tem associações de engenheiros, tem o Centro Alemão de Turismo. São várias instituições que elas constam todas estão lá na página nessa página, que é a página das representações, né, alemãs no Brasil, e que, caso tenham necessidade, podem entrar e também podem me perguntar, que eu faço a conexão entre os interessados e essas instituições. É isso, essa é a minha breve apresentação. Se tiverem dúvidas, perguntas, eu estou à disposição. E pode colocar o meu contato, quem precisar, tanto um e-mail quanto o outro. O e-mail, o de cima é o meu e-mail funcional, e o de baixo é o e-mail do home office. Agora, com a pandemia, estamos numa rotina semipresencial, vindo ao escritório, mas também trabalhando de casa. Então é isso. Vielen Dank. Muito obrigado a todos e a todas, e me encontro à disposição. Bom dia. Bill, o seu microfone está fechado. Agora, abriu? Ok. Ótimo. Era para agradecer primordialmente ao Lucas por essa apresentação, que foi muito objetiva. Eu acho que todos nós pudemos tirar aqueles pontos de interesse, e o principal que ele nos deixou aqui como mensagem é que ele também, como embaixador hoje disse, estão à disposição em Brasília. Eu sempre destaquei o fato de Goiás estar tão próximo de Brasília, foi o meu trabalho durante muitos anos, e a gente, para aproveitar as representações diplomáticas e tudo que elas representam, por estar em Brasília e nós tão perto. Então, eu acredito que o Lucas, que é nosso amigo particular de vários anos, ele tem servido já a vários embaixadores, e eu acredito que ele será uma peça fundamental nessa reaproximação entre Goiás e Alemanha, neste momento atual, com a FIEG
e com todo a sua equipe. Eu queria agradecer, inclusive, Juliana, você, a Johanna, por toda a assistência que vocês têm dado nesse aspecto da aproximação através dessas reuniões muito interessantes que são promovidas por nós todos. Eu acho que nós temos algum tempo para alguma pergunta, né, Juliana? Sim, temos sim, uns 10 minutinhos aí para pergunta. Então, Quem tiver interesse pode colocar no chat ou pode abrir o microfone, levantar a mão e pode fazer a pergunta. Ótimo. Bom dia a todos. Todos estão me escutando? Ana Cláudia Ganzaroli, gerente comercial do Grupo Porto Seco Centro-Oeste. Eu gostaria de parabenizar, né, o evento, a iniciativa do webinar, através da pessoa do presidente Sandro Mabel, do Lucas, do embaixador, primeiramente, e do Lucas, que fez também a apresentação, e principalmente do senhor Bill O'Dwyer, que é nosso parceiro aí de longa data, né, do Grupo Porto Seco Centro-Oeste, e colocar o grupo à disposição. Nós, né, Bill, a gente sempre esteve aberto aí a receber os embaixadores e também fizemos parte de alguns desses eventos com relação ao Brasil e Alemanha. Então, mais uma vez, nos colocarmos à disposição de vocês, da FIEG, CT Comex e também das embaixadas para fazer parte aí desse desenvolvimento do comércio exterior no estado de Goiás. Um grande abraço e, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, Ana Cláudia. Você é sempre atuante e brilhante em tudo que faz. Parabéns mesmo. Obrigado pela participação. Tempo para mais uma pergunta. O Lucas está aí para mais uma pergunta. Bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Sim, sim. Sim. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao SIM, a Juliana, a Joana por essa oportunidade, ao presidente Sandro, ao embaixador Thomas. É muito gratificante ver meu mentor, meu amigo William O'Dwyer aqui. Foi com ele que eu entrei na área internacional há alguns anos, tive a oportunidade de conhecer o Lucas, eu falo aqui pelo governo do estado de Goiás. É muito gratificante ver que a gente consegue, depois desse processo todo de pandemia, ver as engrenagens voltando a funcionar. Eu estive com o Lucas diversas vezes no passado, a gente conversou muito sobre as oportunidades de interação entre o estado de Goiás e a Alemanha, e um dos pontos que sempre ficou muito claro para a gente é a vontade da Embaixada da Alemanha, até por meio do Dr. Bill, nessa interação, de cooperar sempre com o estado de Goiás. Lucas, a minha pergunta é muito simples. A Alemanha ela é conhecida por ser o palco de alguns dos melhores encontros internacionais que existem. Existem diversas feiras, diversos eventos que são programados para a Alemanha. Obviamente, no ano passado isso não aconteceu. Eu entendo que a gente ainda está num processo de pandemia, mas nós já fomos procurados por algumas empresas aqui do estado de Goiás que nos perguntaram se seria possível realizar uma missão para a Europa, especificamente para a Alemanha, para que pudéssemos voltar a participar das feiras. Eu não sei se é um pouco cedo para poder falar sobre isso, mas com a abertura da Alemanha e com o histórico que ela tem de pujança econômica, eu imagino que em breve teremos novas feiras. Você tem algum status em relação à volta efetiva das feiras internacionais dentro do território alemão, segundo semestre, ano que vem somente? Como é que fica isso? Olá, William, obrigado pela pergunta. Realmente, a pandemia do coronavírus, ela impactou muito fortemente esse setor de feiras e exposições, né, do qual a Alemanha é um dos principais, uma das principais estandes, né, do mundo. Houve a situação, por enquanto, as feiras, as principais delas se adaptaram para uma realização de uma edição virtual durante a pandemia. A gente sabe que, claro, isso perde o contato físico importante
do corpo a corpo mesmo, de conhecer, né, os exportadores, importadores, se conhecerem, verem os produtos, a experiência é uma outra experiência. Em algumas feiras estão migrando para uma espécie de semipresencial, ou seja, ela é virtual por um tempo, mas poucos representantes podem também ir presencialmente. Essa está agora a ser um sistema híbrido, até que a situação realmente esteja mais sob controle e as feiras e exposições voltem a acontecer como era no passado. Eu recomendo que essas tratativas já se iniciem, porque é sempre bom, né, planejar. Eu acho que agora uma hora vai voltar, né? Uma hora, mesmo que talvez não da mesma forma que anteriormente, com algumas mudanças, algumas adaptações, esse setor da economia ele é muito importante, né, para a realização de negócios. Ele é muito importante na Alemanha também por questões de emprego, enfim, todo o know-how que existe, toda a cadeia de contatos que existem. Então, atualmente, já existe uma forma híbrida, ou seja, é possível uma visita. Tem que ver como que está essa questão da vacinação, porque é necessário que os viajantes, né, eles tenham comprovada a vacinação, tem que ser vacinas que sejam autorizadas pela Agência Europeia de Vigilância. Então, tem toda uma série ainda uma série de requisitos que têm que ser observados, mas é possível e tende a ser mais possível com o tempo, né? Assim que a pandemia lá também estiver bastante controlada e aqui ela estiver melhor controlada, essas feiras e exibições internacionais elas vão voltar ao patamar que era anteriormente, talvez com algumas adaptações, mas eu acho que o quanto antes houver esse planejamento e o quanto antes os empresários e as associações se prepararem para esse momento pós-pandemia, melhor, porque ele vai acontecer. E quem tiver melhor preparado vai estar na frente. Ótimo. Muito bem, Lucas. Temos aí, tem impressão, o tempo para mais uma pergunta, aí o Lucas pode encerrar sua participação. Serviu? Everaldo. Bom dia. Querido Everaldo, parabenizando então a todos os organizadores, sim, FIEG, Sr. Bill, como sempre, o chanceler do estado de Goiás, fico muito satisfeito com isso, e também a embaixada da República Alemã. Lucas, a minha pergunta mistura um pouquinho de comércio com política, acho que é a sua área, e espero que você tenha um conhecimento um pouquinho mais específico sobre o tema vacinas contra a Covid. A Pfizer-BioNTech é uma das vacinas mais celebradas, né, e com maior eficiência, tem parceria com a alemã BioNTech e tem ainda o desenvolvimento de uma segunda vacina, que é a CureVac, se eu bem me lembro, e queria alguma informação sobre o andamento desse desenvolvimento da CureVac e alguma, talvez, previsão para testes aqui no Brasil e que ela seja importada também. Como é que está essa relação com o governo brasileiro e com o governo goiano, que também sei que tem interesse na compra de vacinas diretamente dos produtores? Espero que não tenha exagerado aí, colocado alguma pergunta muito específica e muito complexa, mas desejo também um bom final de evento e um bom dia. Obrigado. Bom, Everaldo, obrigado. Eu vou responder dentro daquilo que me é possível, mas querendo encaminhar também a sua questão para o meu e-mail, por favor, se minha resposta não for suficiente, né, os pormenores, porque essa área também ela compete à área de ciência e tecnologia aqui da Embaixada,
que fica mais a cargo da questão das vacinas, né, do desenvolvimento das vacinas, porque tem muito a ver com pesquisa mesmo também, né, além da parte econômica, comercial, é uma questão de pesquisa e desenvolvimento também, né, em último caso. Mas, sim, a vacina da Pfizer-BioNTech, muitos falam só Pfizer, né, a vacina da Pfizer, e aí os alemães acabam ficando até um pouco, não vou dizer chateado, mas a vacina é Pfizer-BioNTech. A empresa alemã BioNTech participou e ela foi tão importante quanto a Pfizer, né, no desenvolvimento dessa vacina, que já foi aprovada pelo governo brasileiro, pela Anvisa, né? E aqui no Brasil ela já chegaram os primeiros lotes, até mesmo já aqui, que eu saiba, eu posso falar do Distrito Federal, a vacina da Pfizer já está sendo distribuída, inclusive aqui no Distrito Federal. Ela já chegou em São Paulo, foi distribuída pelo Ministério da Saúde, e existe uma ordem de compra, eu não sei de quantos milhões de doses, mas de bastantes doses da Pfizer-BioNTech, que vai ser utilizada no programa de imunização junto com as outras vacinas. Sobre a CureVac, né, que eu acho que está sendo lá, ela é uma vacina alemã e ela tem um custo inferior, seria uma vacina bem interessante para diminuir, né, digamos assim, frear, né, a pandemia. Ela também parece que é uma vacina que é uma dose só. Eu não sou um especialista em vacinas, mas eu sei que é uma vacina que promete bastante. Eu não tenho informações sobre se ela já está, ou se já há um pedido de testes aqui no Brasil. Eu posso depois, você me encaminhando o e-mail, eu posso depois perguntar para as pessoas responsáveis aqui na embaixada que poderiam responder. Mas, assim, é a mesma... ela seguiria o mesmo rito os outros ritos processuais, né, regulatórios que as outras vacinas seguiram aqui no Brasil. Teria que ter o pedido feito, né, pedido emergencial pela Anvisa, a questão dos testes, né. Eu sei somente que ela está num estágio avançado lá na Alemanha, mas em relação a testes aqui no Brasil, eu não tenho essa informação. Muito bem, Lucas. Eu acho que todas as perguntas... Me permita claro, um minuto. Não, um minuto parabenizar a iniciativa sua, parabenizar o Lucas, ao embaixador, ao SINFIEG, aí nas pessoas da Juliana e da Joana. Tá? E, Bill, eu queria colocar o governo de Goiás, especificamente pela minha superintendência aqui da Secretaria de Indústria e Comércio, à sua disposição. Você sabe que a gente trabalha assim, com realizações, assim como foi, né, o evento Brasil-Alemanha, e à sua disposição para a gente caminhar junto, você como cônsul da Alemanha, como vice-presidente do Conselho Temático de Comércio Exterior, para a gente caminhar com alguns projetos mais concretos aí com a Alemanha. Temos aí o SIM, por meio das feiras, a gente estudar um pouco, igual o William conversou, e a gente aprofundar focar em algumas, vamos eleger aí 5 ações para não ficar muito aberto, e retribuir essa visita ao embaixador, ao Lucas lá, com alguma questão mais objetiva. Isso aí. A Secretaria está à sua disposição, minha equipe está à sua disposição, toda a equipe está acompanhando aí esse webinar, e a gente tem muita expectativa sobre a sua condução, a gente melhorar essas relações com a Alemanha nesse segundo tempo, né, que a pandemia fez esse ato aí, que nesse segundo tempo aí pós-pandemia, e o Lucas já falou, nós temos que começar agora o planejamento. Coloco aí a nossa secretaria, especificamente superintendência aqui, que você conhece tão bem, à sua disposição. Tá? Muito obrigado a todos, muito obrigado aí, Lucas, repassa ao embaixador nosso abraço, nosso apreço, nosso carinho pela Alemanha, como um estudante de becário que já fui em Mannheim, né? Passei um ano lá e aprendi a viver, a conviver e admirar e gostar tanto do perfil alemão quanto do país alemão.
tá? Mora aí no meu coração com eternas lembranças e muitas expectativas de realizar negócios aqui em Goiás. Muito obrigado. Muito bem, Plínio. Queria destacar essa sua participação nesse momento, principalmente, e é o momento, repetindo, é o momento certo para nós reiniciarmos muitas atividades que foram interrompidas nesses praticamente quase 2 anos. Nós temos aí, hoje, você pôde sentir a disposição do embaixador, do novo embaixador. Quando o embaixador, principalmente pelas experiências anteriores, aprende um português tão rápido, significa que a integração com o país é mais rápida também. E ele demonstrou toda a boa vontade, todo o interesse em estimular mais essas relações Goiás-Alemanha. E eu tenho certeza que agora, quando a gente tentar voltar a algumas atividades normais, com a ajuda do Lucas, que tem sido um amigão de Goiás nesses anos todos, todos os nossos planos poderiam ser retomados e muitos dos quais concretizados. Isso é importante, a sua participação. Eu queria dar uma oportunidade também para aqueles que ainda estão presentes, destacar a sua participação, Plínio, em 2003, naquele nosso grande encontro, tá? Você tinha mais cabelo e eu tinha menos cabelo branco. Eu posso dizer que foi muito bem sucedido, graças a intervenções, ao seu trabalho, toda a equipe da FIEG na época, e eu tenho certeza que estamos prontos para novos desafios quando se trata da Alemanha. Eu sei que você gosta muito da Alemanha, gostaria até de morar lá, eu sei disso, e eu tenho certeza que com o Lucas, com o embaixador Thoms, nós podemos dar um passo adiante, com a supervisão, com o apoio da FIEG, dos empresários e do governo de Goiás, que é nosso parceiro também. Então, parabéns e, mais uma vez, obrigado pelas suas participações, sempre nas atividades internacionais do Estado, principalmente com a Alemanha. Obrigado, Pedro. Lucas e Juliana. Temos mais alguma pergunta? Caso não, a gente já pode seguir para o encerramento. Juliana? Juliana? Sim. Oi, Ronaldo. Só ressaltar aí, parabenizar a todos, né, pela realização desse evento, dar boas-vindas ao Brasil aí do embaixador Thoms, agradecer ao Lucas por sempre estar fazendo esse meio de campo muito bem com o Estado de Goiás, o Bill, nosso eterno chanceler aí, colocar também à disposição a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação do Estado de Goiás, juntamente com a Secretaria de Indústria e Comércio, como o Plínio já esteve falando, o William, para as atividades ligadas no caso, a minha gerência, que é a gerência de organização de feiras, eventos internacionais, para que a gente possa aprofundar essas relações comerciais bilaterais. Tá? Parabenizar mais uma vez essa iniciativa. Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. Sempre atuante, sempre presente. Continuamos juntos. Obrigada, Ronaldo. Então, eu acredito que a gente não deve ter mais nenhuma pergunta, né? Seguimos aqui, então, para o encerramento. Lucas, mais uma vez, muito obrigada, tá? Pelo apoio, pela parceria, por esses dias que a gente seguiu aí em contato para concretizar esse momento que a gente está vivendo agora. Tá? Obrigada, a Federação, o Centro Internacional de Negócios está à disposição, né, de vocês, do embaixador. E assim que passar esse momento, a gente espera, né, recebê-los aqui, né, na Federação e no SIM, tá bom? Aguardamos ansiosamente por esse momento. Bill, muito obrigada, tá? Eu queria aproveitar também esse momento para já dar a boa notícia trazida pelo CT Comex da presença no próximo mês, na segunda quinzena, do embaixador da Argentina, né, que é um dos parceiros mais importantes do Brasil, como a Alemanha também. Então, isso mostra os objetivos do CT Comex de trazer aqueles países que mais têm colaborado com a economia goiana nas parcerias e no nosso comércio exterior.
E dizer, Juliana, que foi um grande prazer para todos. Tivemos mais de 50 participantes, e isso aí mostra o grande interesse que todos têm por esses encontros tão importantes com os nossos parceiros. E agradecer a cada um de vocês também, em nome do nosso presidente Emílio Bittar e do Sandro Mabel, nosso presidente Sandro Mabel, e com certeza em nome do embaixador Thomas, pela presença dos conselheiros e dos amigos e convidados nessa reunião de hoje. Tá? Muito obrigado também da minha parte. O Everaldo tinha levantado a mão. Everaldo, quer fazer algum comentário antes do encerramento? Acho que foi por engano, então. Everaldo. Joana, algum comentário? Não, é só agradecer a participação de todos, a brilhante condução do Bill no pré e durante e inclusive no pós-evento. Muito obrigada, Bill, pela sua contribuição e orientações. Agradecer à embaixada, na presença do Lucas aqui, mas também agradecer ao embaixador pela participação. Reiterar o convite feito pela Juliana e pelo senhor Bill. Nós estamos aqui aguardando por vocês, assim que esse momento passageiro de crise sanitária que estamos vivendo passar, a Federação das Indústrias, o Centro Internacional de Negócios está aguardando a visita de vocês para estreitarmos mais ainda essa relação entre Goiás e a Alemanha. Obrigada, estamos às ordens, obrigada a todos os que participaram até o momento, e tendo qualquer dúvida ou alguma pergunta que ficou sem ser realizada, ou por vergonha, ou porque não veio no momento, por favor, os contatos do Lucas estão no chat, mas também podem utilizar os nossos contatos aqui do SIM, ou nas redes sociais. Com certeza vocês terão mais conhecimento de tudo que estamos fazendo, e podemos fazer chegar as perguntas ou dúvidas para a embaixada também. Um abraço, mais uma vez, obrigada a todos.